seja muito bem-vindo! Se você não me conhece ainda, eu sou Tati Talhari e no tutorial de costura de hoje nós vamos aprender a bolsa nécessaire. Pode ser uma bolsa ou uma nécessaire, eu já vou explicar. E ela é triangular, mas ao mesmo tempo ela é arredondada. Olha só, dá uma olhadinha aqui na lateral. E ainda tem esse detalhe muito lindo aqui do vivo que eu vou mostrar como é que faz. Mas o vivo é opcional, tá, gente? Se você não tem aquela intimidade ainda com o vivo, pode fazer sem vivo também, não tem problema nenhum. Por que eu chamo essa bolsa aqui de bolsa nécessaire? Porque ela pode ser o que você quiser. Ela pode ser até um estojão para quem carrega bastante coisa, pode ser uma nécessaire. E você pode também alterar o local da alça, de repente você coloca a alça aqui na frente, com os rebites aqui bem bonitos, combinando com a ferragem do zíper, e ela vira uma bolsa de final de semana. Essa nécessaire, ela tem molde gratuito, eu vou deixar o link disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. E, gente, eu vou explicar todos os macetes para fazer essa bolsa aqui. Tá preparado? Tá a fim de aprender? Então, vamos lá! Para fazer a nécessaire triangular arredondada, nós vamos utilizar esse molde aqui que está disponível para download gratuito. Eu vou colocar o link aqui embaixo na descrição do YouTube. Esse molde ele é composto por 4 partes que você vai recortar lá do PDF e vai unir aqui no centro e aqui no centro. Passei uma fita adesiva aqui e aqui. Se você não quiser imprimir as 4 partes, você pode imprimir só 2 e aí você corta no tecido dobrado. Você dobra o tecido aqui, posiciona exatamente essa parte no tecido dobrado e corta ele. Esse molde, ele mede 43 centímetros por 38 centímetros aqui nessa extensão. E essa parte aqui, ela é igualzinha aqui embaixo, tá? Eu não consigo mostrar no vídeo, mas as duas partes de cima são iguais às duas partes de baixo. Se você não quiser imprimir o molde, eu sugiro que você copie do seu monitor colocando uma folha de sulfite em cima do monitor e passando o lápis aqui por cima, porque essa parte arredondada aqui, ela é muito complicada para explicar como desenhar à mão e ela precisa ter as medidas bem exatas para poder casar aqui na lateral quando a gente for fazer a costura. Para o tecido principal, eu cortei exatamente do tamanho do molde. E eu coloquei aqui uma entretela de papel mais a manta R1, porque eu quero essa peça com bastante estrutura, mas você também pode trabalhar com a manta R2. Aqui atrás da minha peça, eu cortei a manta 1 centímetro menor, aqui nessa parte arredondada e aqui nas laterais. E exatamente a mesma coisa aqui embaixo, nas partes arredondadas. Aqui em cima e aqui embaixo, nessas duas partes, você pode deixar a manta do tamanho até encontrar com o tecido, porque aqui a gente vai colocar o zíper. Mas aqui, como é a lateral, que ainda vai o vivo, eu não quis deixar muito grosso. Então, principalmente se você tiver máquina de costura doméstica, é importante deixar esse 1 centímetro de margem aqui. Como essa manta R1 ela é menor do que o meu tecido principal, eu acho importante matelaçar essa peça, tá? Eu fiz aqui um matelaçado, olha só, com linha amarela, para prender bem direitinho o meu tecido principal na manta, porque não dá para fazer costura de segurança, porque a manta é menor do que o tecido. E aqui também eu já apliquei a minha tag de metal, porque eu quero que a costura da tag fique escondidinha aqui atrás. O tecido de forro, ele vai ser cortado da seguinte forma. Eu coloquei até o molde aqui em cima para você ter uma ideia bem real de como que vai ser cortado. Aqui, no tamanho de 38 centímetros, a gente vai cortar exatamente do tamanho do molde. Olha só, o tecido termina aqui junto com o molde e começa aqui junto com o molde. Porém, aqui nessas laterais, aqui embaixo e aqui também no centro, a gente vai deixar uma folguinha aqui de mais ou menos 1 centímetro a 1,5 centímetros, tá? Aqui em cima também e aqui no meio. E aqui, gente, não precisa fazer esse desenho não, tá? Pode vir reto e cortar, só cortar o excesso aqui das laterais. Essa sobra, ela é bem importante para quando a gente estiver fazendo a última costura de segurança antes de fechar a peça, porque às vezes o forro ele não encaixa exatamente com o tecido principal, então é muito bom a gente ter essa folga para trabalhar e no final a nossa peça ficar bem encaixadinha, tanto por dentro quanto por fora. Para a parte do meu zíper, eu vou utilizar um zíper número 3, medindo 34 centímetros, e aqui eu já coloquei 2 cursores número 3 na minha fita do zíper,
E eu vou utilizar também, para as ponteiras do zíper, 2 pedacinhos de tecido principal, 2 pedacinhos de tecido de forro e 2 pedacinhos de manta R1, medindo 8 por 3 centímetros. Aqui nós vamos utilizar também 2 pedacinhos de vivo, medindo 36 centímetros, e você pode utilizar tanto o vivo industrial, aquele vivo de plástico que você compra, ou você pode fazer o vivo em casa. Tem um vídeo bem bacana aqui no canal onde eu ensino como fazer o vivo com tecido tricoline, e foi exatamente utilizando a técnica desse vídeo que eu fiz esse vivo aqui que eu vou utilizar na minha peça. Esse vivo eu usei um cordão de algodão aqui internamente medindo 32 centímetros e o resto do tecido eu fiz com 36 por 2,5. E aqui, olha só, nas pontinhas a gente percebe que o meu cordãozinho termina e o meu tecido continua. Tá vendo essa parte aqui que tá magrinha? Olha, isso daqui vai ser bem importante para o nosso acabamento. Mas, se você quiser, também dá para utilizar o vivo plástico. Nós também vamos precisar de um pé calcador para vivo, e aí você pode utilizar qualquer pé calcador de vivo que você tiver para sua máquina, não precisa ser exatamente um modelo igual a esse. Nós vamos utilizar também 2 pedacinhos de viés, e aqui eu vou utilizar um viés industrial, e esse viés aqui, ele tá medindo 36 centímetros, isso aqui é para acabamento interno. Eu também tenho aqui um pedaço de alça de algodão medindo 20 centímetros, e aqui eu tenho 2 pedacinhos de fita gorgurão medindo 6 centímetros, que é para fazer os puxadores do zíper. E se você estiver trabalhando com fita gorgurão, fita de cetim, qualquer tecidinho sintético, é importante dar uma queimadinha na ponta para esse tecido não desfiar por dentro da peça e desgastar com o tempo. Nós vamos começar agora a colocar aqui o nosso vivo no nosso tecido principal. Nós vamos, nesse momento, trocar o pé calcador da máquina e colocar o pé calcador de vivo. Eu vou posicionar uma das partes do meu vivo aqui nessa extremidade retinha do meu molde e essa outra parte do meu vivo nesta outra extremidade reta do meu molde. Esse vivo ele vai ser colocado da seguinte forma: a parte que tem só tecido para o lado de fora e a parte onde tem o vivo, onde tem aqui o rolinho, para o lado de dentro, tá? Eu vou encontrar aqui aonde está, onde começa o meu cordão pelo lado de dentro, ou seja, aonde termina aqui essa partezinha mole do meu tecido, e eu vou centralizar o melhor possível que eu conseguir com essas pontinhas aqui do meu molde. Tá vendo essas entradas aqui e aqui? Eu vou posicionar exatamente aqui o tamanho do meu cordão nessas partezinhas. Se ficar um pouquinho maior, não tem problema, tá? E aí eu vou posicionar aqui todo alinhado com a extremidade, o meu vivo, vou clipar e vou passar uma costura com o pé calcador de vivo. O meu pé calcador ele vai vir aqui e eu vou começar a minha costura exatamente aqui na mesma direção aonde tem essa minha entrada do molde. Eu não vou costurar antes, tá? Vou começar minha costura exatamente aqui na entrada do molde. Vou vir com o pé calcador, retrocesso aqui, vou vir costurando essa extremidade todinha e de novo eu vou terminar exatamente junto com a entradinha aqui, com essa partezinha aqui do meu molde, tá? Bem aqui nessa entradinha do meu molde. E a mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui do meu vivo. É importante nesse momento você colocar uma linha bem parecida com a cor do seu vivo, porque caso depois você não consiga encontrar essa costura novamente, quando a gente estiver costurando pelo avesso, não vai ficar uma linha de uma cor muito diferente da cor do vivo, contrastando aqui nesse acabamento. Então eu vou escolher aqui uma cor de linha amarelinha para combinar com os meus dois vivos. Terminei a costura aqui do meu vivo, olha só. A costurinha do meu vivo, ela começa exatamente na mesma direção da entrada do meu forro, tá vendo só?
Agora, a gente vai reservar esse tecido aqui e vamos trocar o pé calcador da máquina para o pé calcador comum e vamos fazer agora a preparação do zíper. Agora nós vamos começar a preparar o nosso zíper para aplicação. Como que nós vamos fazer? Primeiro eu vou pegar aqui os puxadores do meu zíper, que é as fitinhas gorgurão, vou dobrar ao meio e eu vou aplicar aqui na beirada do zíper. Eu vou vir aqui, vou centralizar bem certinho em cima da cremalheira. Olha só, tá focando? Tá. E aí eu vou passar uma costurinha de segurança bem aqui, dos dois lados, tá? Com as duas fitinhas. Feito isso, vamos imaginar que a minha fitinha tá costurada aqui, tá? Eu vou deixar ela aqui no cantinho, mas imagina que a sua fitinha tá costurada. E aí nós vamos começar a aplicar as ponteiras. Você vai pegar aqui tecido principal que tá com a manta e vai colocar direito do tecido com o direito do zíper aqui na cremalheira do zíper e vai alinhar aqui na borda. Depois vai pegar o tecidinho de forro, vai colocar por trás e também vai alinhar aqui na borda. Nós vamos passar uma costura com a distância de um pé de máquina. E aí você vai virar esses tecidos depois de costurados dessa forma. E vai rebater essa costura aqui com a distância de meio pé de máquina. Feito isso, dos dois lados, a gente vai refilar o excesso aqui nas laterais para esse tecidinho ele ficar exatamente com a largura aqui da fita do meu zíper. Tá vendo que ele é um pouquinho maior? Então, eu vou vir aqui, vou refilar esse excesso de tecido e aí eu vou passar a costurinha de segurança aqui e aqui para unir tecido principal com manta no forro que está na parte de trás. Lá na máquina de costura vai ficar muito mais fácil de visualizar esses passos. Agora que eu já tenho o meu zíper preparado, eu vou aplicar o zíper no tecido principal e no forro. Eu vou encontrar o centro da minha fita do zíper e para isso eu vou dobrar aqui ponteira com ponteira e vou encontrar o centro da minha fita com o zíper. E eu vou fazer um pique com a tesoura aqui e aqui. Depois eu vou fazer a mesma coisa aqui no tecido principal. Eu vou dobrar o tecido ao meio, aqui nessa parte onde não tem vivo, tá? Eu vou dobrar o meu forro ao meio, o meu tecido principal ao meio, e vou fazer um pique aqui e aqui. E eu vou fazer a mesma coisa no meu tecido principal. Eu vou abrir, aliás, no meu forro, eu vou abrir dessa forma, e aí nessa parte maior, onde não tem essa abertura de corte aqui, eu vou dobrar ao meio e vou marcar centro aqui e aqui. Agora que eu já encontrei os centros do meu zíper e dos meus tecidos, eu vou começar a costurar o zíper. Eu vou pegar aqui uma das marcações de centro do meu zíper, vou virar o direito do zíper para baixo, então eu vou ficar aqui com a cremalheira do zíper encontrando com o direito do meu tecido principal e eu vou alinhar o pique de centro com o pique de centro aqui no meu tecido. Vou clipar toda essa extensão aqui do zíper, dessa forma aqui. Eu vou até virar assim para vocês conseguirem ver melhor, olha só. Alinhei com o centro, vou clipar toda essa parte aqui do meu zíper e vou passar uma costurinha de segurança bem na pontinha. Aqui, gente, é normal, vai sobrar um pedaço de ponteira desse lado e desse lado, não se preocupem que a gente vai refilar esse excesso. Depois que eu passei a costura de segurança aqui no meu zíper e no meu tecido principal, eu vou pegar o meu forro, eu vou abrir o meu forro com o direito
para baixo, então vai ficar direito do tecido principal com direito do forro, e eu vou alinhar aqui também com a minha marcação de centro. Vou colocar a marcação de centro aqui em cima, vou clipar todo esse forro no meu tecido principal que já está costurado no zíper, e aí eu vou virar, gente, a manta para cima, lá na máquina de costura, e vou passar aqui uma costura com o pé calcador comum da máquina, passando o pé calcador rente à cremalheira do zíper. Fique atenta ao cursor aqui do zíper, tá? Quando você estiver vindo com a costura e você perceber que o cursor tá chegando, você abaixa a agulha, levanta o pé calcador e move o seu cursor para a direita ou para a esquerda para tirar ele do seu caminho. E se atenta aqui também com os puxadores do zíper, tá? Quando você vier costurando aqui, dá uma olhadinha por baixo do tecido se de repente esse puxador não tá dobradinho assim, porque se ele estiver torto, você vai passar a costura por cima dele. Então dá uma olhadinha por baixo do tecido, dá uma puxadinha pro lado e continua a sua costura normalmente. Depois que você fizer todas essas partes, você vai rebater esse zíper. Então, rebater é virar aqui tecido principal e forro, tudo para trás, e aí essa costura vai estar dessa forma, e aí você vai passar aqui um rebatido com a distância de meio pé de máquina. Eu vou mostrar todos esses passos lá na máquina de costura. Agora que eu já costurei o meu zíper na parte da frente da minha nécessaire, eu vou começar a costurar o zíper na outra parte, na parte de trás. Vou virar o meu molde dessa forma. Nós vamos pegar aqui marcação de centro do meu zíper e eu vou unir aqui com a marcação de centro do meu tecido principal. Vou colocar aqui em cima e eu vou colocar alguns clips para manter esse zíper no lugar. E aí nós vamos fazer exatamente como do outro lado. Passar uma costurinha de segurança bem na beiradinha, aqui nesse zíper todinho para unir com o tecido principal. Depois eu vou pegar o meu forro e eu vou trazer ele aqui para cima e vou juntar aqui também o meu pique de centro com a marcação de centro aqui do meu zíper. Novamente eu vou clipar essa parte toda, vou virar a manta para cima e nesse momento aqui eu tenho a minha peça desse jeito, olha só, tecido principal aqui dobrado e o forro dobrado aqui na parte de trás. E aí eu vou costurar o meu zíper aqui em cima, exatamente como eu fiz na outra parte. Pé calcador comum, distância aqui do pé calcador encostando na cremalheira do zíper, venho costurando, tomando muito cuidado aqui com os puxadores do meu zíper, com essas sobrinhas aqui de tecido do meu vivo, também tem que tomar cuidado com isso aqui. Venho costurando, a hora que eu sentir o meu cursor abaixo, a agulha levanto o pé calcador, venho aqui por dentro, movo o meu cursor de lugar para eu conseguir continuar a minha costura até o final. Chegando aqui no final, eu vou voltar aqui para a mesa para explicar para vocês como é que nós vamos rebater esse zíper, porque ele tá todo fechado, a gente não consegue abrir a fita do zíper. Já volto para mostrar para vocês, mas antes vamos ver todos esses passos lá na máquina de costura novamente.
Bom, o meu zíper tá todo costurado e agora falta a gente rebater esse outro lado, lembra? Então, agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a mão aqui por dentro e eu vou abrir o meu zíper todinho. Vou abrir até o final. E aí, nós vamos virar o lado direito para fora. Tenho aqui o meu lado direito virado para fora e olha só, essa parte aqui, o meu zíper já tá rebatido e essa parte aqui ainda não está. Então, eu vou fazer o seguinte, lá na máquina de costura, eu vou rebater o meu zíper da seguinte forma. Eu vou começar aqui por essa parte arredondada aqui, tá? E aí, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar alfinetes para ajudar a gente a rebater esse zíper. Porque a gente quer que forro e tecido principal fiquem bem ajeitadinhos. E vai ser muito difícil a gente conseguir ajeitar esse forro enquanto a gente está costurando. E eu vou explicar já por quê. Então, nós vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos esticando aqui forro e tecido principal da forma como a gente quer que eles fiquem com a costura rebatida. E eu vou colocando alguns alfinetes, tá? Esses alfinetes, gente, como são muitos e a gente vai estar com essa peça toda embolada lá na máquina de costura, é muito importante a gente ir retirando os alfinetes assim que a gente chegar na costura perto deles, próximos dele, porque senão a gente pode se espetar lá na máquina de costura e se você já levou a espetada de alfinete, dói bastante, a gente se assusta até. Então, conforme a gente for costurando, a gente vai tirando todos esses alfinetes aqui. Terminei de alfinetar a minha peça, olha só, o meu forro agora ele tá todo ajeitadinho do lado de cá e o tecido principal ajeitado do lado de cá. Eu vou começar a minha costura lá na máquina de costura por essa parte aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, vou começar a minha costura aqui, mesma distância que eu usei aqui, meio pé de máquina, tá? Venho costurando até eu chegar aqui próximo, olha só, de onde tem tecido, tá vendo? Se eu continuar costurando aqui, eu vou acabar costurando por cima e esse tecido vai ficar preso no rebatido do meu zíper e eu não quero que isso aconteça. Então, quando eu chegar aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a puxar esse tecido para trás e vou começar a ajeitar lá na máquina de costura dessa forma. É bem confuso, tá, gente? Lá na máquina eu vou mostrar para vocês, mas vai ser assim que vai acontecer a dinâmica lá. E aí eu vou vir costurando aqui até chegar novamente próximo do tecido que tá por baixo. E aí eu venho puxando de novo. E essa parte aqui que eu já costurei, não tem problema, ela pode vir embolando pra cá, porque isso inclusive vai me ajudar. Então, eu vou vir aqui, continuar costurando. Lembra de tirar os alfinetes, tá? Pra você não se machucar. E aí eu venho puxando o tecido novamente e venho costurando. Venho puxando o tecido e venho costurando até eu chegar aqui no final. Olha só, vou vir fazendo isso até eu chegar aqui no final. Gente, é confuso, tá? Eu vou mostrar pra vocês lá na máquina de costura que vai ficar bem mais fácil de entender na prática. Bom, gente, tô aqui na máquina de costura. Vamos ver se eu consigo passar pra vocês com o maior detalhe possível. Eu vou vir aqui, vou colocar essa parte, conforme eu expliquei lá na mesa, vou colocar aqui embaixo e eu vou vir com a costura do pesponto até eu chegar aqui, onde o forro tá aparecendo aqui na parte de baixo do da minha peça. Bom, cheguei aqui, consigo ver o meu forro, tá vendo só? Agora eu vou começar a puxar o tecido para ele sair de baixo e não me atrapalhar. E eu continuo costurando até chegar aqui. Cheguei aqui novamente onde tem tecido, olha só, venho puxando de novo e já liberei mais um pedaço para eu costurar. Continuo fazendo a mesma coisa e olha só, se você vir puxando pro lado, vai ficando mais fácil ainda agora nesse momento que essa parte aqui já tá terminada, tá? E não esquece de ir tirando os alfinetes.
Nesse momento aqui eu tô quase chegando na ponteira, tá vendo só? E aí eu volto a trazer os meus tecidos pra cá. Eu paro de jogar ele pro lado esquerdo e eu começo a trazer ele pro meio. E aí eu venho costurando até o final e ainda tem um último alfinete aqui que eu preciso me atentar de tirar. Quando você terminar a costura, vai estar essa coisa bem confusa aqui na sua máquina de costura, tá? Mas não se preocupa, é só levantar o pé calcador e vir tirando todo esse tecido aqui de baixo, com bastante cuidado, tá? Se a sua agulha estiver baixa, levanta ela para ela não enroscar e não estragar a sua peça. E a gente terminou aqui o rebatido do zíper. Eu vou mostrar para vocês lá na outra câmera. Vim aqui mostrar para vocês como é que ficou o rebatido do zíper finalizado, olha só. Esse lado aqui foi o que a gente fez lá na máquina agora. Olha só, fica bem bonitinho, tá vendo? Nem parece que foi aquele sacrifício todo. Gente, se esse zíper não tivesse as ponteiras, ficaria muito mais fácil fazer esse rebatido, porque seria só separar a fita do zíper, ia ficar uma parte do tecido para lá, outra para cá, super fácil para rebater. Mas por que que a gente tem essas ponteiras aqui? Porque essa peça, ela vai ficar dessa forma depois de pronta. E se o zíper vier até embaixo, pode ser que a hora que a pessoa abrir a bolsa, as coisas caiam de dentro pelas laterais. Então, por isso que é importante ter essa ponteira aqui do zíper, para esse zíper ele não ir até o chão, tá? Até embaixo. Se você quiser fazer essa peça de uma forma mais fácil, mantendo as ponteiras, o que você pode fazer é cortar o molde um pouco maior e cortar esse tecido no meio aqui e o forro também. Só que um detalhe é que você não vai poder colocar vivo nessa peça. E aí depois que você rebater aqui o zíper, porque daí o tecido vai estar aberto, né? Você vai conseguir rebater isso aqui certinho. Depois dessa parte do rebatido do zíper, aí sim você vai emendar aqui tecido principal e forro, passando uma costura no meio e fechando esse tecido que antes estava aberto. Essa também é uma opção para fazer essa parte do rebatido do zíper mais fácil. Porém, lembrando que se você fizer dessa forma, com o tecido aberto, cortado no meio, não vai dar para colocar vivo nessa peça, tá bom? Agora a gente vai começar a preparar essa peça para fechar ela, para fechar as laterais. E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos unir o forro com o tecido principal. Lembra que a gente cortou o forro maior para poder ter aqui uma margem de material para trabalhar? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou cortar fora aqui essa ponteira e essa ponteira, essa sobra aqui, né? Eu vou cortar essas duas sobras. E aí eu vou começar a clipar ou alfinetar, aí é do seu gosto, o meu tecido principal no forro. Eu vou fazer isso nessa volta todinha aqui, nessa parte aqui e a mesma coisa desse lado, nessa parte aqui e nessa lateral aqui. Eu vou colocar clipes ou alfinetes e unir todo o tecido principal no meu forro. E aí eu vou levar essa peça lá para a máquina de costura e eu vou passar uma costurinha de segurança na volta todinha da minha peça para unir tecido principal e forro. Acredite, esse é um passo bem importante. Para a hora que a gente for fechar as laterais dessa bolsa, fica tudo muito mais fácil e o acabamento no final fica perfeito. Vai sofrer um pouquinho para fazer isso agora, mas no final vai valer a pena. Eu vou mostrar todos esses passos lá na máquina de costura agora. Aqui eu já cortei a sobra da minha ponteira do zíper e eu vou começar a minha costura de segurança aqui por essa parte arredondada. Costura de segurança, gente, é bem na pontinha, tá? Mais próximo possível que você conseguir do finalzinho do tecido principal. Quando eu estiver chegando aqui embaixo, eu vou tomar muito cuidado para eu não costurar o tecido que tá aqui embaixo. Olha só, eu venho puxando para cá. E essa sobrinha aqui do meu vivo eu também não vou costurar, tá? Eu vou deixar ele dobradinho para cá e vou passar a costura direto até chegar aqui. Feito isso, agora eu mantenho a minha agulha abaixada, levanto o pé calcador e viro o meu tecido para cá. Aí eu posso jogar essa sobrinha aqui do meu vivo pro lado de lá e posso continuar costurando aqui. Se você achar que tá muito difícil você costurar com o pé calcador comum da máquina, bem aqui na beiradinha do vivo, porque o vivo ele já tá costurado, né?
e pode ser que o pé calcador ele bata aqui no cordão e você não consiga costurar bem na pontinha. E aí você pode trocar de repente o pé calcador para um pé calcador de zíper para você conseguir costurar essa parte mais facilmente. Eu vou costurar com o pé calcador comum mesmo. E de novo você vem tomando cuidado para o tecido que está aqui embaixo não ser costurado por acidente. E vai lembrando de tirar os alfinetes para você não se cortar. Tô quase chegando aqui na outra pontinha do meu molde, na outra entrada do meu molde. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Eu vou tirar aqui esse excessozinho do meu vivo do caminho, vou costurar até aqui na pontinha, e aí eu começo a subir aqui e costurar essa parte. E aí, eu terminei de costurar esse lado da minha necessaire. Agora que eu já passei aqui a costura de segurança na volta todinha da minha peça, aqui dos dois lados, e eu já uni forro ao tecido principal, eu vou refilar todo esse excesso de forro aqui que tá sobrando, eu vou deixar tudo igual ao tecido principal. A única coisa que eu não vou refilar são essas sobrinhas aqui do meu vivo. Refilei aqui todo o excesso de forro e agora eu vou colocar a minha alça. Eu vou escolher aqui o lado direito da minha peça, porque a maioria das pessoas são destras, para colocar aquela minha alça de 20 centímetros. Eu vou colocar aqui, vou fechar um pouquinho o zíper, só para eu ter essa peça aqui bem certinha. Eu vou aplicar aqui a minha alça nessa parte aqui da minha peça. Vou colocar a alça desse lado e desse lado. E ela vai ficar dessa forma. E eu vou tentar colocar minha alça o máximo possível centralizado com essa ponteira aqui do meu zíper, tá? Então, eu vou vir aqui com a minha alça, eu vou colocar o centro da minha alça exatamente com o centro da minha ponteira, tá? E aí, se você preferir, você coloca alguns clipes ou alfinetes. É muito importante, gente, que eu mantenha essa minha alça reta, tá? O meu tecido, ele tá curvado aqui, mas eu não vou aplicar minha alça dessa forma. Eu vou vir com ela reta aqui, tá? E aí, eu vou passar a minha costura acompanhando o tecido que está embaixo, mas a minha alça vai estar reta. E aí, depois eu venho aqui e refilo esse excesso de alça. É legal você passar alguns retrocessos aqui se você quiser. Eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Eu vou vir com a alça reta e é a costura quem vai acompanhar o tecido de baixo. Agora chegou o momento da gente começar a fechar a nossa peça. Como é que nós vamos fazer agora? Eu vou virar aqui o forro para fora e o direito da minha bolsinha vai ficar pro lado de dentro. Depois que eu virei o direito do forro para fora, eu vou precisar daqueles meus dois tecidinhos de viés industrial, de fazer o acabamento pelo lado de dentro da nossa peça. Então, eu vou pegar aqui um desses tecidinhos e eu vou posicionar aqui na lateral da minha peça. E como é que eu vou costurar esse viés aqui? Eu vou virar aqui a parte que tá dobradinha para cima e eu vou colocar aqui rente a essa lateral dessa parte curva aqui da nossa bolsinha. E aí, eu vou deixar uma parte sobrando aqui em cima, tá? Vai ficar mais ou menos assim, ó, mais ou menos um dedo e meio sobrando. E aí, eu vou passar uma costura de segurança aqui na volta todinha. Eu vou vir, olha só, com o viés acompanhando aqui a curva do tecido. E como esse viés aqui, ele tá cortado enviesado, obviamente, então eu consigo fazer todas essas curvas aqui. E aí, eu vou fazer uma costurinha de segurança aqui na volta toda dessa parte e vou terminar aqui em cima. Vou começar aqui, onde eu tenho essa abertura aqui do meu molde e vou terminar exatamente aqui onde eu também tenho a abertura do meu molde. Vou tomar muito cuidado para eu não passar nenhuma costura em cima dessas sobrinhas aqui do meu vivo. E eu vou fazer a mesma coisa
do outro lado. E aqui eu vou tomar cuidado para não costurar também a minha alça dobrada ou torta. Já passei aqui costurinha de segurança nas duas partes arredondadas da minha necessaire e o meu vivo agora tá prontinho aqui na lateral. Agora eu vou começar a fechar a lateral da minha necessaire e eu vou fazer isso com a ajuda de alguns clipes. Primeiro, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui pelo lado de dentro e eu vou encontrar aqui essa parte do meu vivo, essa lateralzinha aqui do meu vivo, e eu vou dobrar ela para dentro desse jeito. E aí, aqui desse lado, eu vou ficar com a pontinha aqui para fora. E eu vou dobrar aqui o meu tecido de forro, encontrando com o meu tecido principal, de forma que essa bordinha aqui fique para fora. E aí, eu vou clipar aqui, unindo esses dois tecidos. Eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Eu vou trazer aqui, olha só, a pontinha do meu vivo aqui para fora. Vou dobrar, acompanhando o formato do meu molde, tá? Essa pontinha aqui é aquela lateral, aquela abertura do meu molde. Então, eu vou vir aqui e vou clipar. Se a gente olhar aqui pelo lado de dentro, o acabamento do nosso vivo vai ficar desse jeito, olha só. Colocadinho para dentro da peça, depois que ela estiver pronta. E agora eu vou clipar aqui essa lateral todinha da minha peça e eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E aí eu vou lá para a máquina de costura, vou colocar o pé calcador de vivo na minha máquina de costura e eu vou costurar essa lateral aqui todinha com o pé calcador do vivo. Agora que eu já clipei aqui a lateral toda, eu vou levar lá para a máquina de costura para fechar essa lateral. Vou trocar o pé calcador da máquina para o pé calcador de vivo. E aí eu vou fazer da seguinte forma. Vou colocar essa parte lá na máquina de costura. Vou costurar aqui e vou passar a costura aqui, fazendo dessa forma, olha só. A minha peça, ela vai girando da forma como ela tá aqui, tá? Como se ela tivesse montada já. Eu vou girando assim lá na máquina de costura. Essa parte aqui talvez fique um pouco mais difícil, mas como já vai estar sem os clips, não vai enroscar em nada. E aí eu venho costurando aqui a volta toda até chegar aqui em cima com retrocesso no começo e no final. Depois que eu fizer essa parte aqui da costura, aí você imagina que vai estar tudo sem os clips, eu vou virar aqui o vivo o viés pro outro lado da minha peça. E eu vou clipar novamente esse viés todo dobradinho aqui para fazer o acabamento. Essa segunda parte eu vou mostrar para vocês aqui na câmera. Já passei a costura aqui na volta toda e agora o que nós vamos fazer é refilar aqui essas pontinhas do vivo. Refilei as pontinhas do vivo, agora eu vou puxar aqui o meu viés para fora, só para ver como é que tá ficando o acabamento, olha só. Como é que vai ficar essa lateral aqui do meu acabamento. Essas pontinhas eu vou fazer o seguinte, essa ponta aqui tá muito grandinha, eu vou cortar um pouco, vou parar um pouco aqui, pra ela ficar um pouco menor. Esse acabamento vai ser feito da seguinte forma, eu vou dobrar o meu viés dessa forma, até chegar aqui na costura, onde começou a costura. E aí, eu vou vir aqui e vou dobrar novamente desse jeito. E aí, eu venho e coloco um clips aqui nessa pontinha.
E aí o meu acabamento da parte de cima, ele vai ficar desse jeito. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês verem, olha só. Vai ficar dessa forma o meu acabamento interno da parte de cima. E aí eu venho aqui com clips na volta toda. E eu venho colocando esse viés aqui pro lado de cá. Como é que eu vou colocar esse viés? Vocês estão vendo essa costura aqui? Essa costurinha foi a última que a gente passou. Opa, tô fora da câmera. Essa costurinha aqui foi a última que a gente passou, tá vendo só? Então eu vou trazer o meu viés exatamente para cima dessa costura para eu esconder essa costura, mas eu não vou passar muito dela, tá? Eu vou colocar quase que em cima da costura, só para esconder mesmo. E aí eu vou fazer isso aqui na volta toda da peça e quando chegar aqui do outro lado, eu vou fazer essa mesma dobra que eu fiz aqui. Vou dobrar aqui para dentro e depois para dentro de novo. Depois que eu clipei aqui a lateral toda, eu vou voltar lá para a máquina de costura com o mesmo pé calcador de vivo e eu vou passar aqui uma costura fechando esse viés. Só que dessa vez a costura ela vai passar aqui. A última vez que a gente estava lá na máquina de costura, a gente veio costurando por aqui. Da próxima vez a gente vai costurar por aqui por fora, porque é para fechar esse viés. Lá na máquina de costura eu vou mostrar direitinho como é que faz essa parte. Agora eu vou começar a minha costura da seguinte forma. Como eu vou começar aqui pelo lado de fora, eu vou ter que empurrar aqui essa minha parte. Tá vendo essa lateral aqui? Eu vou dobrar ela dessa forma em cima da minha máquina de costura. Aí eu vou vir aqui, vou tirar o primeiro clips e para eu não perder essa dobra, eu vou segurar com um agulhão ou alguma outra ferramenta que você preferir. Eu vou segurar todos esses tecidos dobradinhos aqui no lugar, até eu conseguir encaixar aqui embaixo do meu pé calcador. A partir do momento que eu encaixei aqui no pé calcador, eu já vou abaixar a agulha para eu segurar esse tecido no lugar. E aí eu vou começar a minha costura, primeiro com alguns retrocessos. A hora que eu senti que o meu pé calcador encaixou no meu viés que tá aqui embaixo, no viés não, desculpa, no meu vivo que tá aqui embaixo, e aí eu começo a minha costura. Se eu perceber que o meu viés tá saindo do lugar, toda vez que eu tirar um clips, eu venho aqui com o meu agulhão, dou uma espetadinha nele e trago pra dentro, tá vendo só? Olha, vamos supor que ele estivesse torto aqui. Aí eu venho, encaixo o meu agulhão e puxo ele delicadamente pro lado de cá, de volta no lugar onde ele deveria estar. E eu vou fazendo isso na volta toda da minha costura. A hora que eu chegar aqui no final, onde tem essa dobra, eu vou tirar o clips. Novamente, eu seguro com o agulhão. Deixa eu dobrar de novo aqui. Novamente, eu seguro com o agulhão e eu venho costurando com o retrocesso aqui no final. Terminei a costura aqui do viés na lateral toda de acabamento interno, olha só. Costurinha bem na beiradinha. Agora vamos ver como é que tá ficando do lado do tecido principal aqui. Vamos virar aqui pra fora, ajeitar o vivo. Olha só como tá ficando. Essa já vai ser a cara da lateral da nossa necessaire quando a gente terminar, olha só. Tá começando a tomar forma. E agora a gente vai repetir esses mesmos passos que a gente fez aqui nessa lateral. A gente vai repetir aqui do outro lado. Nós vamos clipar essa volta toda, costurar, depois virar o viés, fazer o acabamento aqui da dobrinha e costurar novamente. Já tô aqui com as duas laterais da minha necessaire costuradas. E agora a gente vai virar o lado direito para fora para ver como é que ficou todo esse acabamento finalizado. E tá aqui a nossa necessaire triangular arredondada, toda finalizada.
Se você curtiu o tutorial de hoje, não esquece de deixar like, comentário e se inscreve, ativa o sininho para ficar sempre por dentro das novidades que eu trago aqui no canal.